Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nair do Niartes e Reciclagem e além do grupo aqui no canal do YouTube, eu tenho um grupo no WhatsApp que tem seguidoras aqui do canal. Tá? Outro dia a gente estava conversando nesse grupo e surgiu a dúvida de polegadas. Muita gente começou a manifestar a dificuldade que tem em trabalhar com polegadas, que não sabe quando alguém começa a passar umas medidas de algum trabalho, algum álbum, alguma coisa, e passa em medidas só em polegadas. E aí elas não conseguem entender, não sabem em centímetros quanto vai ficar, não sabem olhar as polegadas na régua, enfim. Bom, a primeira coisa, assim, ó, por que a gente trabalha com polegadas? Porque o scrapbook, ele é originário lá dos Estados Unidos. E a medida que eles usam lá nos Estados Unidos é a polegada. Enquanto que a nossa medida de medição aqui no Brasil é os centímetros, né? A gente tem 1 metro como medida padrão, eles trabalham com polegadas. E aí teria que converter, né? Polegadas em centímetros e vice-versa. A maioria das réguas que a gente compra e das ferramentas que a gente adquire para fazer scrapbook também vem com centímetros e vem com polegadas. Só que elas vêm só risquinhos entre uma polegada e outra. Como por exemplo aqui, ó. Essa basezinha de corte. Aqui eu tenho as polegadas. Essa aqui não levanta. Aqui, por exemplo, assim, ó, entre 3 e 4 polegadas. Aqui eu tenho 3 e aqui 4. Aqui só tem risquinhos, ó, no meio, entre uma distância e outra. Nós aqui também é assim, o nosso sistema também é assim, ó. Eu tenho entre 7 e 8, por exemplo, eu também tenho esses risquinhos. Só que esse a gente conhece. A gente já sabe que tem 10 espacinhos entre um espaço e outro. A diferença é que o deles, os espaços aqui, além de ser um pouquinho maior, eles são 16 espacinhos que tem, tá? E esses espacinhos aqui dentro representam frações, são pedacinhos entre um espaço e outro. Entre os 7 e 8 centímetros, a gente também tem 10 frações aqui dentro, tá? Então, vamos revisar primeiro o nosso aqui, que é bem fácil, bem mais fácil de vocês entender do que depois eu explico o outro. Então aqui, por exemplo, eu tenho 1 centímetro e aqui eu tenho 2 centímetros. E eu vou ter aqui dentro, aqui no meio vai ficar, que é o 5, um pedacinho. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 já chegou ali, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí já tá o 2 aqui. Tá? Essa escala aqui tá um horror, né? Mas vamos supor que tá certinho, tá? E ele sempre vem com um espacinho maior mostrando que aqui é o 5, né? Então aqui eu teria 1,5, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí o 10 já é o próprio número. E isso aqui dentro, gente, é uma fração. Então, como eu tenho ele dividido em 10 partes, esse pedacinho aqui, ó, eu tenho 1 de 10, aqui eu tenho 2 de 10, 3 de 10 e assim até chegar aqui o 9 de 10 e depois tem o 2. E aqui eu tenho 1 centímetro, tá? Então aqui é 1 centímetro e aqui é centímetro. Certo até aqui? Só que a gente não representa em forma de fração quando a gente está trabalhando assim. Ah, eu tenho um pedaço de papel, corte uma tirinha de papel de 1,4 polegadas. Então, polegadas não, desculpa, 1,4 centímetros. Então, eu sei que eu tenho 1,4 centímetros. Eu vou chegar aqui na minha régua e eu vou saber olhar onde é que tá esse 1 tá aqui, eu vou contar 4 pontinhos pra cá. Então, eu vou contar 1, 2, 3 e aqui tá o 4. Então, o meu pedacinho de papel vai ser isso aqui, né? Pedacinho pequeno, ó, não chega a 1,5 centímetros, um pouquinho menor. Certo? A gente aprendeu isso aqui no colégio, a gente transformar a fração decimal em número decimal. Qualquer fração decimal, por exemplo, 9 décimos, ela vai ficar 0,9. Aí, como a gente vai somar com os centímetros inteiro, por isso que sempre vai ficar aquele número depois da vírgula. 7,5 centímetros. A gente sabe, é só vir aqui onde está o 7
e vai dar aqui no meio. E assim sucessivamente, certo? Polegadas, gente, é a mesma coisa, tá? O mesmo raciocínio que a gente usa para trabalhar com centímetros, a gente vai usar para trabalhar com as polegadas. Qual é a diferença? A única diferença é que entre uma polegada e outra existe um espacinho de 16 espacinhos, tá? Então, por exemplo, vamos ver, entre 2 polegadas, polegadas a gente representa com 2 risquinhos aqui em cima, tá? E 3 polegadas, por exemplo, aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Então, entre duas, deixa eu só aproximar um pouquinho mais aqui, ó, né? Não precisa levantar. Aqui. Então, entre 2 e 3 polegadas, eu vou ter 16 tracinhos aqui dentro. Então, eu vou riscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tirar esse 3 daqui e botar mais pra cá. Então, e aqui chegou 16, tá? Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aqui o 16, ó, já é o 3, tá? Então, aqui é o 3. Tá? Vou fazer de novo aqui. Eu tenho 2 polegadas, então eu vou ter... Aqui tá o meu pontinho de 2, tá? Então, agora eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... E o próximo espacinho aqui, ó, vai ser o 3, que já é 3 polegadas, ok? Não se confundir. Assim. Aí alguém pede pra vocês assim, ó. E aí isso aqui, ó, ela vai numa régua, tá? Tem essas medições aqui na régua. Então, o padrão deles, em vez de ser 10 espacinhos, são 16, tá? E depois, cada espacinho desse vai ser dividido ao meio, ao meio, ao meio e vai para o infinito. Mas se usa como padrão 16. Algumas ferramentas, em vez de 16, elas vêm com 8 espacinhos. Por exemplo, essa ferramenta aqui, ó, ela tá, em vez de ter 16 espacinhos entre uma polegada e outra, ela tem 8 apenas. Mas a gente tem que saber que isso aqui, ó, é 16 também, tá? Então, se alguém passa pra vocês, assim, uma receita, aí pede pra vocês cortar um pedaço de papel que tenha a medida... Deixa eu pegar um aqui. Por exemplo, eu quero que vocês me cortem um pedaço de papel que tenha 5 polegadas e 3 oitavos por 7 polegadas e 3 16avos. Tá? Pede essa medida aqui. E aí, como é que vocês vão saber onde é que eu vou olhar, como é que eu vou descobrir onde é que tá isso? Bom, a medida seria essa aqui, ó. 5 polegadas e 3 oitavos, tá? Então, eu vou ter que procurar. Ah, outra coisa, quando pede para vocês cortarem um pedaço de papel, sempre o número que vem na frente é a base disso aqui, a base da medição, tá? Esse segundo é a altura, porque de repente vocês cortam os papéis e vão fazer um projeto, aí vocês, puxa, agora eu vou montar assim o meu projeto ou eu vou montar assim? Isso aqui vai ser uma página de um mini álbum, mas ele vai ficar preso aqui, vai ser a lombada ou aqui vai ser a lombada? Depende de como foi dada a medida. O número que vem antes vai ser aqui embaixo, tá? Então a lombada sempre vai ficar o oposto. O outro aqui. Então, como aqui a medida é 5 3 oitavos, que é um pedaço menor, então ele vai ficar aqui e aqui vai ser a altura, tá? Isso é uma coisa a mais, tá bom? Bom, então eu tenho aqui, ó, 5 3 oitavos. Onde é que eu vou olhar isso? Como é que eu vou saber onde é que tá esse 5 3 oitavos? Se eu falei que aqui ele é multiplicado, são múltiplos de 16. Gente, sempre que tiver fração, as frações vão vir simplificadas, tá? Então, 5 3 oitavos, ele é igual a 5 polegadas e 6 16avos. Ah, como é que eu sei isso? Porque aqui, ó, ele foi simplificado por 2, ele foi dividido.
tanto o numerador foi dividido por 2, como o denominador foi dividido por 2. Sempre a fração vai vir simplificada. Então, aqui ficou 3 e aqui ficou 8. Ok? Se vocês olharem numa ferramenta dessa, vai ser mais fácil, porque daí você já tem ela em 5 3/8, mas é poucas ferramentas, são muito pouquinhas que vem dividido em 8. Normal é 16, tá? Então, aqui já vai direto. Aí, como é que a gente vai saber? Eu tenho assim, então, que esse meu 5 aqui, 5 inteiros, vai ser igual a 6 16. Bom, se eu sei que aqui tá o 5, ó, que existe 16 espacinhos aqui dentro, então eu vou contar 6, que é o que me interessa. Eu quero 6 pedacinhos de 16. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. Ó. Então, esse pedaço vai ser cortado aqui. E ele vai corresponder em centímetros aproximadamente 13,2 centímetros. Certo? A outra medida, não vai faltar papel aqui. A outra medida é 7,16. Bom, vamos lá para o 7,16. Aliás, 3,16. 7 centímetros e 3,16. Esse tá muito fácil. Porque como ele já tá dividido aqui, já é 16, então eu só vou pegar aqui, ó, os 7 centímetros, aqui, aliás, os 7 polegadas, e vou procurar 3 risquinhos, ó. Então, ele vai dar 1, 2, 3. Aqui tá o risquinho, ó. Tá bem aqui. Tá escuro esse canto, né? Tudo que é luz acesa aqui, gente, eu não sei mais o que acender. E ele vai dar aqui, ó. Ele vai dar 18,2 centímetros. Ó. Ok? E assim vai, gente. Vamos ver esse aqui, então, ó. Esse aqui eu tenho 4 polegadas e 5 oitavos por 6 polegadas e 7 oitavos. Vamos ver como é que vai ficar. Então, assim, ó. Se eu tenho 4 polegadas e 5 oitavos... Deixa eu pegar uma caneta, fica melhor. Isso aqui também eu vou multiplicar por 2, para achar a medida exata. Então, eu vou ter 4 polegadas e 10 16 avos, tá? De polegadas. A outra medida seria 6 polegadas e 7 oitavos. Então, eu também vou multiplicar por 2, porque sempre o meu múltiplo vai ser de 16, né? Vai ficar 14 sobre 16. E aí, agora a gente vai achar essas medidas aqui. Então, aqui eu tenho 6 polegadas, 14, 16. E eu vou olhar isso na régua pra ver onde é que vai dar, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui, tá cheio de marquinha já aqui, né? 4 polegadas, tá aqui, tá? Mas eu preciso agora 10 pedacinhos de 16. Então, eu vou contar os espacinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar aqui. Aqui assim. Ó. Se quiser transformar isso aqui em centímetros, vai ficar aqui, ó. Em centímetros vai dar aproximadamente 11 centímetros, 7, 11,7 centímetros, tá? E tá aqui os passinhos, ok? Vamos então de baixo, 6 polegadas e 14, 16 avos. Então, outra base seria, a altura desse papel seria 6 polegadas, que tá aqui, e agora eu vou contar 14 espacinhos, é a mesma coisa, ó. É só vir, vou contar de daqui pra lá pra não atrapalhar vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá bem nesse risquinho mais alto aqui, ó. Pertinho dos quase 7 centímetros já. Aliás, quase 7 polegadas. A gente trabalha tanto em centímetro, começa a falar em polegadas, se perde. E isso aqui vai dar aproximadamente 17,4 centímetros. Por isso que é fácil a gente, assim, quando faz polegadas, já dá também em centímetros, porque é só olhar na régua. Não tem mistério nenhum, tá?
Olha, gente, eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, que eu tenha ajudado um pouquinho a esclarecer. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, quem for do grupo do WhatsApp, conversa direto no grupo também, ou pode deixar nos comentários aqui embaixo também qualquer pergunta, qualquer dúvida que eu volto a explicar. Tá bom, gente? Não esqueçam então de me dar um like e quem quiser entrar pro grupo que ainda não tem entrado, eu vou deixar o link aqui embaixo também no canal, tá? No vídeo, ok? Fica aqui embaixo na descrição, é só entrar ali que tem o link do grupo, do WhatsApp. Certo, gente? Obrigada, então. Beijinhos pra vocês. Tchau, tchau.